Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Tenho Direito. Estamos com novidade no dia de hoje, o nosso primeiro podcast. É isso mesmo, muitas pessoas estavam na expectativa de um dia isso acontecer, né? Ter um podcast aqui no nosso canal e eu tenho um convidado muito especial para o dia de hoje aqui no nosso podcast Tenho Direito, nosso primeiro podcast. Então, como é o primeiro, eu já quero pedir a sua colaboração. A sua ajuda vai ser fundamental para esse lindo projeto que nós estamos iniciando. Então, deixa o like aí, já vai deixando uma voadora no joinha, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live que está acontecendo agora com mais pessoas, compartilhe essa live aqui no Instagram, nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso às informações que nós iremos trazer aqui. O podcast número 1 é sobre direito dos trabalhadores, direitos dos trabalhadores. E não teria como eu trazer uma outra pessoa senão um grande especialista, mestre, né, uma pessoa incrível que tem várias pós-graduações, mais de 12 anos de empreendedorismo, né, ligada à área jurídica, também professor universitário, professor de cursos para concursos públicos, para exame de ordem, enfim, vamos receber aqui no nosso primeiro podcast o advogado e professor Roberto Conceição. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, doutor Matheus. Obrigado pelo convite e nós conseguimos unir, né, o canal Tenho Direito com o canal do professor Roberto Conceição para trazer, então, a Jornada do Trabalhador, que aconteceu em julho, e agora nós estamos repetindo essa dose, né, trazendo conteúdo informativo para todos os trabalhadores e obrigado por a gente conseguir organizar este evento, a Jornada do Trabalhador, dentro do canal Tenho Direito. Eu que agradeço muito a abertura que o canal Tenho Direito trouxe para poder trazer esse conteúdo informativo para todos os trabalhadores. Isso aí, bacana. E para quem não te conhece, qual que é o seu YouTube, qual que é o seu Instagram? Se puder falar pro pessoal aí, como que o pessoal acessa o seu Instagram e como que o pessoal te conhece no YouTube também. Eu vou pedir para você que está nos assistindo aqui no canal Tenho Direito, para você também depois dar um pulinho lá no nosso canal, depois nós vamos reprisar este conteúdo lá no canal do professor Roberto Conceição. Mas hoje aqui no canal Tenho Direito, como o Dr. Matheus disse, já esmaga o dedo aí nesse like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos ajudar os trabalhadores a conhecer os seus direitos. E se você quiser fazer uma pergunta, eu já vou deixar o link aqui embaixo. A produção colocou o link aqui na descrição do nosso podcast, da nossa live, um link para você poder entrar no grupo e lá fazer a sua pergunta, que nós vamos buscar aqui responder as melhores perguntas. Então tem que entrar no grupo e tem que responder lá, e vai ser muito bacana ter você conosco aqui ao longo de alguns minutos, que vamos trazer muito conhecimento, muitas informações, conteúdo informativo para você, trabalhador, para você, trabalhadora. Isso aí, já tem algumas pessoas chegando aqui na nossa live. Tem a Elaine, Valdenice, tem a Emília, tem a Rose Santos, tem a Michele Leles, então muita gente já chegando. Enquanto o pessoal vai compartilhando esse conteúdo nas suas redes sociais, e nós vamos entrar aqui em perguntas e respostas sobre os direitos dos trabalhadores, eu queria ouvir um pouquinho do doutor, como que foi essa última semana, né, com diversos eventos, reconhecimentos a respeito da sua pessoa como advogado e professor, e também a respeito da pessoa jurídica Roberto Conceição, da empresa Roberto Conceição, advogados associados. Teve a premiação, né, da OAB, 39ª subseção de São Bernardo do Campo, né, e também a prefeitura, nós tivemos aí uma comemoração lá do Dia do Advogado na Câmara dos Vereadores, né? Me conta um pouquinho como que foi esse evento, né? E também eu vi que o doutor gravou um conteúdo lá na TV Justiça, no Saber Direito, né? Conta um pouquinho como foi essa última semana aí, que eu imagino que deve ter sido super corrida, né? Na verdade, Matheus, o mês de agosto, um mês muito agitado, com muitos compromissos, né? E nós tivemos a oportunidade de estar entre aquele grupo seleto de 12 advogados, né? Que todo ano a prefeitura, juntamente com a 39ª subseção da OAB de São Bernardo do Campo,
na pessoa do presidente Luiz Ricardo, né, organizaram este evento, Dia do Advogado, e nós estávamos ali entre os 12 advogados do ano de 2024, sendo homenageado, né, fruto de muito trabalho, dedicação, são 12 anos de muito esforço, muita dedicação na advocacia, em busca dos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, pensionistas, né? Então foi um momento muito importante, muito emocionante, né? E logo em seguida recebemos o convite da TV Justiça, ali do STF, para ministrar 5 aulas de Direito do Trabalho. Isso aconteceu agora na última segunda-feira, dia 19 de agosto, então nós estamos bem cansados. E ainda mais essa agenda aqui. Então, é bem corrido, mas uma vez um aluno me perguntou. Eu estava aqui em São Bernardo do Campo, eu tive que fazer uma viagem para Minas Gerais e para ministrar algumas aulas lá para a OAB, para o exame de ordem. E um aluno me perguntou, porque né, um determinado aeroporto ficava muito longe aonde ia ministrar a aula. Eu cheguei à noite, estava bem cansado. Falei, professor, por que você caminhou tanto? Que te faz caminhar tanto para ministrar essas aulas aqui? E isso marcou muito a minha vida, porque eu disse, é propósito. Quando você tem um propósito em contribuir, em desenvolver pessoas, ajudar pessoas, até mesmo por conta da minha origem, né? Então a gente tem que sempre trabalhar, sempre lutar, sempre buscar posição no mercado, empreender, buscar recursos, enfim. E aí a gente tem esse propósito muito forte, né? De contribuir com o outro, de poder desenvolver, e isso é propósito. E ter um mês agitado é propósito. A advocacia é pra gente corajosa, né? Com certeza. Não é uma atividade fácil, né? Não é fácil. Muita responsabilidade. E esse reconhecimento, né, da 39ª subseção do AB, que fica aqui em São Bernardo do Campo, juntamente com a Prefeitura, com a Câmara dos Vereadores, mostra a seriedade, né, que tem a empresa Roberto Conceição Advogados Associados, né? E com base nisso, tudo que o doutor acabou de falar, que é a questão de ser uma profissão que tem como intuito, né, o propósito de ajudar pessoas, nós já recebemos algumas perguntas aqui para ajudar essas pessoas a terem acesso à informação. Sim. Porque muitas pessoas têm os seus direitos violados porque elas não têm acesso à informação, não têm acesso ao conhecimento. E, de alguma forma, essa gama de informações que nós adquirimos em 5 anos de graduação, mais a pós-graduação, não dá para você exigir que a população, né, os cidadãos tenham acesso a toda essa gama de conteúdo. Então, acredito que esse primeiro podcast é uma forma de contribuição para que as pessoas fiquem sabendo dos seus direitos e não sejam aí burladas, né, pelos empregadores, pelas autarquias, né, INSS, entre outras instituições aí que utilizam da vulnerabilidade dessas pessoas para burlar os direitos, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte, ó. Dr. Matheus e Dr. Roberto, eu quero sair da empresa, mas eu não quero pedir demissão. O que eu tenho que fazer nesse caso? Então, a pessoa ela quer sair da empresa, mas não quer pedir demissão, né? Você que quer sair da empresa, não peça demissão. Olha lá, pessoal, e fala lá. Olha lá, pessoal, e fala. Você que quer sair da empresa, não peça demissão. Você que quer sair da empresa, não peça demissão. Talvez essa insatisfação que te leve ao desejo de pedir demissão é porque a empresa está com algumas falhas. Não paga o fundo de garantia, não deposita o fundo de garantia, não efetuou o registro, não paga hora extra, ou seja, ela descumpre do contrato. Então, quando ela descumpre com o contrato, o empregado fica chateado, fica aborrecido. Então, o ideal é não pedir demissão. Existe um instituto que nós chamamos de rescisão indireta, em que o trabalhador poderá buscar os seus direitos na justiça, porque o empregador está praticando falta grave. Não cumpre com o contrato, não paga o fundo de garantia, e aí ele pode ingressar com essa ação. E aí, se o juiz entender que realmente a empresa está praticando a falta grave, rescinde o contrato e esse empregado recebe todos os direitos como se ele fosse demitido sem justo motivo. Ok. Então, o que seria a rescisão indireta, doutor? Bom, a rescisão indireta é um instituto onde o empregado pode utilizar,
buscando na justiça aplicar uma falta grave no empregador. É quando o empregador não cumpre com as suas responsabilidades, o empregado procura um advogado da sua confiança, ingressa com essa ação na Justiça do Trabalho, o juiz reconhecendo a rescisão indireta, ele terá o contrato rescindido, irá receber todas as suas verbas, saúde e salário, férias vencidas, 13º, vai sacar o fundo de garantia, vai receber o seguro-desemprego, os 40% da multa do fundo de garantia. Portanto, o ideal é que ele ingresse com essa rescisão indireta pela falta grave do empregador e não peça demissão. Legal. Então, no caso, se a pessoa tiver com problemas com a empresa não está cumprindo com as suas obrigações, não está pagando os direitos, ela pode ingressar com essa rescisão indireta para rescindir o contrato e receber todos os direitos como se ela tivesse sido mandada embora. É basicamente isso, né? Isso. Se você está insatisfeito com o seu empregador, porque este empregador não cumpre com as suas responsabilidades, não peça demissão. O ideal é que não peça demissão e sim utilize da rescisão indireta. Este é um instituto que a lei trouxe para que o empregado que esteja sofrendo com esse abuso, essa arbitrariedade do empregador, ele não peça demissão e sim ingresse com ação utilizando aí do instituto da rescisão indireta para que se rompa o contrato e nesse rompimento de contrato, através de uma decisão judicial, esse empregado não fique prejudicado e consiga receber todos os seus direitos. Porque se ele pedir demissão, ele acaba não recebendo o fundo de garantia, o seguro-desemprego, a multa dos 40%. Né? Então ele sai com pouco dinheiro, poucas verbas, na verdade. Então não peça demissão, utilize a rescisão indireta. Legal, maravilha. Então, você aí, ó, que está com os seus direitos sendo violados, não peça demissão, utilize dessa ferramenta aí da rescisão indireta que está previsto na legislação. Uma outra questão aqui que eu acho que envolve muitas pessoas, né? Acabei de ler aqui, me veio algo na mente que tem acontecido com muita frequência, que é essa questão dos MEIs, né? Hoje em dia, né? Quase todo mundo tem um MEI, né? Que é a empresa, microempreendedor individual. E aí uma pessoa me fez uma pergunta aqui, a seguinte, ó. Eu trabalho numa empresa há 2 anos. Deram baixa na minha carteira, mas eu continuei na empresa. Só que me mandaram abrir um MEI. Está certo isso? Então a pessoa lá estava na empresa há 2 anos, aí deram baixa na carteira dela, mas ela continuou trabalhando. Só que mandaram ela abrir um MEI. Isso pode? Isso viola a legislação ou não? Pessoas que são contratadas utilizando o CNPJ, ou seja, a famosa pejotização, a pessoa é contratada como MEI ou como PJ, mas no seu dia a dia ela é tratada como empregado. Ela tem hora para entrar, hora para sair, ela recebe salário, ela mesmo que presta o serviço e ela é subordinada a esse patrão, a essa empresa. Então, não adianta a empresa contratar como MEI, como PJ e tratar essa pessoa como empregado. Se o empregado se sentir lesado, que de fato está sendo, quando ele é contratado como MEI, mas trabalha e é tratado como empregado, ali nós estamos diante de um vínculo de emprego. Se ele não tem autonomia, é vínculo de emprego. Pouco importa que tenha um MEI aberto, pouco importa que ele seja um PJ, mas se ele não tem a autonomia, ele tem horário para entrar, horário para sair, recebe salário e é subordinado, ele é empregado e poderá pleitear saldo de salário, férias, 13º, hora extra, direitos à convenção coletiva, fundo de garantia, 40% fundo de garantia, aviso prévio e outros direitos. Porque se a empresa utilizar desse artifício, contratando como MEI, como PJ, mas tratar aquele colaborador, aquele trabalhador como empregado, ele deverá receber como empregado. Entendi. Agora, me veio uma questão na mente, né? Mas o que a legislação, o que a jurisprudência tem entendido sobre aquela pessoa que ela assinou conscientemente o contrato? Vamos supor que a empresa foi e deu um contrato para ela assinar, bonitinho, um contrato de prestação de serviço. A pessoa ela tinha consciência de que ela não seria uma empregada, que ela seria uma prestadora de serviço.
Nesse caso, ainda assim caberia o vínculo empregatício, principalmente pessoas que elas têm um nível de escolaridade maior, muitas vezes são formadas, né? Qual tem sido o entendimento do juiz com relação a isso? Inclusive, tem até uma briga aí do TST e do STF, né? Salvo engano, ouviu alguma coisa nesse sentido. Com relação a essa questão que nós colocamos aqui, essa pergunta da pejotização. Seria cabível ainda o vínculo, mesmo que tenha um contrato assinado bonitinho com uma pessoa de forma consciente, ela sabendo que ela não seria uma empregada naquela ocasião? O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, da Justiça do Trabalho, é que, ainda que essa pessoa assinou esse contrato como MEI, como PJ, se ela preenche os requisitos da relação de emprego, a saber, tem horário para entrar, horário para sair, ela mesma presta o serviço, ela é subordinada, ela recebe salário, ela presta esse serviço de forma habitual, ela é considerada empregada e terá que receber todos os direitos. No direito do trabalho, ainda existe e deve continuar existindo o princípio da proteção. O trabalhador ele precisa ser protegido contra as arbitrariedades que as empresas acabam utilizando, principalmente contratando como MEI e como PJ. E também é garantido por lei que, se preencher os requisitos e a empresa utilizou desse subterfúgio, dessa situação para fugir dos encargos trabalhistas e das suas responsabilidades, esse contrato como MEI será afastado e será considerado empregado. Legal. Pessoal, olha só quanto conteúdo de valor, hein? Eu já vi muita gente que é MEI trabalhando como se fosse empregado, mas não recebe todos os direitos, como se fosse, de fato, um empregado da empresa, né? Se você está curtindo o conteúdo do nosso primeiro podcast, desce o dedo no like aqui, você que chegou depois e não deixou a sua curtida, não deixou o seu joinha, vai deixando o seu joinha aqui, tá bom? Tem um link também para quem quiser fazer mais perguntas, né? O grupo VIP do WhatsApp, tem um link na descrição do vídeo aqui para vocês, tá? E ó, você que não compartilhou, faz esse favorzinho, compartilha, tá? Compartilha para o dedo não cair, que você vai ajudar muito a manutenção aqui do nosso canal, a manutenção do canal do Dr. Roberto Conceição, advogado e professor Roberto Conceição, para que nós continuemos, né, essa jornada do trabalhador em outras oportunidades também. Vamos lá para mais uma. Deixa eu só dar um alô aqui para mais algumas pessoas que chegaram. Tem a Michele que chegou aqui, tem a Antônia, tem a Djanira, tem a Mi Carla, galera toda acompanhando o nosso primeiro podcast aqui. E eu tenho uma... Doutor Matheus, posso claro que interferir pode. um pouco? Vou até beber uma água aqui. Quando você toma uma água aí, eu vindo para cá, as pessoas me falaram, olha, você vai encontrar com o doutor Matheus, tal, vocês vão estar trazendo conteúdo informativo. Faz a pergunta para ele. Algumas pessoas do meu canal acabou pedindo para eu te fazer uma pergunta. Você é especialista em direito previdenciário, né? E muitas pessoas querem saber o seguinte: quem tem direito a receber o BPC Loas? Quem tem direito a receber o BPC Loas? Olha, o BPC Loas é uma questão muito polêmica em alguns pontos, porque o BPC Loas é um benefício assistencial para aquela pessoa que nunca pagou o INSS. Então, vamos supor que uma pessoa nunca contribuiu para o INSS, nunca pagou o INSS, ou até pagou, mas não tem requisitos mínimos para outros benefícios. Essa pessoa, não tendo pago o INSS, ou até mesmo tendo pago o INSS, mas numa quantidade insuficiente para outros benefícios. E essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade social, ela tem direito de receber o LOAS. O LOAS é um benefício assistencial para idosos acima de 65 anos ou deficientes que tenham a renda per capita familiar de até, no máximo, 1/4 do salário mínimo. Então, se a pessoa ela tem mais de 65 anos de idade, ela é deficiente e está numa situação de vulnerabilidade, onde a renda per capita familiar é de 1/4 do salário mínimo, ela tem direito ao LOAS. Além de preencher esses requisitos, tem que ter o cadastro único. Então, muitas pessoas podem estar perguntando agora, mas o que é a renda per capita, né? Renda per capita nada mais é do que nós pegarmos aí um salário mínimo, 1.412, nós vamos dividir por 4.
Então, um quarto do salário mínimo é R$ 353. Sendo R$ 353, a renda per capita familiar não pode passar de R$ 353. E como que você descobre qual que é a renda per capita da família? Muito simples. Pegou aí? R$ 353. Anota aí, doutor. Então, vamos pegar uma família aqui que tem uma renda de R$ 2.000, ok? Só que nós temos 4 pessoas nessa família. Então, nós somamos ali a renda de todos, dá 2.000 e são 4 pessoas. Então, pega esses R$ 2.000 e divido por 4. Vou encontrar a renda per capita. Renda per capita dá R$ 500. R$ 500 é maior do que 353. Então, nesse caso, não teria direito ao LOAS. Ressalvado algumas exceções onde o meio salário mínimo pode ser considerado a renda per capita para algumas situações. Pessoas que têm muito gastos com medicamentos, né, com fraldas geriátricas e etc. Mas aí teria que analisar o caso concreto. E olha só, qual que é a grande novidade dentro do LOAS, né? Que o LOAS também, você pode ter esse benefício por uma longa duração. Não é um benefício até você falecer, por exemplo, porque depende se você vai continuar preenchendo os requisitos. Mas você recebe um salário mínimo todos os meses. É o que eu falo para as pessoas que estão nessas condições. Você quer saber como receber um salário mínimo todo mês sem nunca ter pago o INSS? É o LOAS, é o BPC. Idosos acima de 65 anos e deficientes com renda per capita de até, no máximo, um quarto do salário mínimo. Bacana. Cabe mais uma pergunta? Cabe. Então vou fazer aquela lá, hein? Vou fazer aquela, hein? Vou fazer agora. No direito do trabalho, quando a pessoa sofre um acidente, ela poderá, claro, tendo um nexo de causalidade, foi na empresa, a empresa tem a responsabilidade, enfim, ela poderá pleitear frente à Justiça do Trabalho uma indenização porque o trabalhador sofreu ali um acidente ou ainda uma doença laborativa. Acabou perdendo um pedaço do dedo, ficou com um problema na coluna, perdeu a movimentação do braço, enfim. Ele teve esse prejuízo, esse dano, e aí o empregador deverá reparar este dano. Bom, agora a pergunta é a seguinte. Um trabalhador que sofre esse acidente dentro da empresa, e ele ficou com sequelas e reduziu a capacidade laborativa, né? Tem algum direito frente ao INSS? Então, o trabalhador que sofre acidente, ele tem direito a receber algum benefício do INSS? Um dos benefícios mais lucrativos dentro do INSS é o auxílio acidente, e pouca gente conhece. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício por incapacidade direcionado para aqueles trabalhadores que tiveram, de fato, uma redução da sua capacidade laborativa em decorrência de um acidente, seja ele de trabalho ou não, ou seja, é um acidente de qualquer natureza. Se essa pessoa ela sofreu um acidente, recebeu o auxílio doença espécie 91, que é o auxílio doença acidentário, tem CAT, que é comunicação de acidente de trabalho, tem qualidade de segurado, ou seja, estava pagando INSS, estava registrado, e essa pessoa ficou com sequela, ela pode ter direito a uma indenização do INSS, além de receber todos os meses um valor até que ela se aposenta ou faleça. Então, esse benefício de auxílio acidente é um benefício que pouquíssimas pessoas conhecem. Por quê? Numa situação como essa, se a pessoa ela sofreu um acidente, ficou afastada recebendo auxílio-doença, assim que cessasse esse benefício de auxílio-doença, era a obrigação do INSS convocar esse beneficiário para que ele comparecesse à agência e verificasse, olha, deixa eu ver se você ficou com alguma sequela, porque se você não sabe, né, trabalhador, porque se você não sabe, você tem direito a um benefício que chama auxílio-acidente, que é para aquelas pessoas que ficaram com sequela. O INSS faz isso? É óbvio que não, porque isso custa muito para a autarquia. Ou seja, o que eles estão querendo dizer? Você recebeu auxílio-doença, espécie 91, ficou com sequela, tem CAT e tal, vá atrás dos seus direitos e descubra sozinho se você tem direito a esse benefício. Basicamente isso. Então, aqui esse programa é importante para orientar você que está nos acompanhando a respeito desse benefício que pouquíssimas pessoas conhecem. Se você, de alguma forma, sofreu um acidente de qualquer natureza, recebeu auxílio-doença espécie 91, né? Recebeu auxílio-doença espécie 91 também. Se você tem CAT, foi emitido CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, estava trabalhando registrado, tinha ali qualidade segurada, estava pagando INSS, com exceção aos microempreendedores individuais e aos contribuintes individuais.
Você ficou com algum tipo de sequela, ou seja, você não consegue trabalhar, mas da mesma forma que você trabalhava antes, você pode ter direito a esse auxílio acidente. E olha, a indenização muitas vezes é bem alta, porque desde a cessação do auxílio doença, é a partir do primeiro dia subsequente à cessação do auxílio doença, até a implantação do benefício, todo esse período são atrasados e ainda a pessoa recebe periodicamente aí parcelas do benefício. E mais, hein? E mais, a grande sacada desse benefício, a pessoa ainda pode continuar trabalhando. Não é um benefício substitutivo da renda, ela recebe esse benefício e por ter uma redução da capacidade laborativa, ela recebe esse benefício, mas tem a possibilidade de continuar trabalhando. Ou seja, é um benefício onde a pessoa tem uma incapacidade parcial, ou seja, ela pode continuar trabalhando, mas essa incapacidade acabou ficando permanente nessa pessoa. Bacana, olha só, gente. Eu quero pedir um favor para você, eu estou recebendo aqui alguns prints. Então você que está assistindo aqui no canal do professor Roberto Conceição ou no canal Tenho Direito, dá um print na tela e me marca aí, Roberto Conceição Oficial. Aí eu vou publicar aqui agora no Instagram, meu Instagram, Roberto Conceição Oficial. Dá um print aí na tela, ou manda essa foto aí na tela, tira uma foto você assistindo a gente e me marca lá, Roberto Conceição Oficial. Vai falar isso também, doutor Matheus? O pessoal te marcar? O que você acha? Opa, vamos marcar aí, gente. Ó, Matheus Conceição Oficial, tá bom? Vamos fazer aí com que esse vídeo alcance mais pessoas. Me marca aí no Instagram, né? Enfim, marca o Dr. Roberto e vamos levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder, porque eu fiz umas contas aqui. Esse tipo de conteúdo, a gente fala sobre trabalhadores, beneficiários do INSS, né? Alcança, se colocar aí por cima, praticamente metade da população brasileira. Porque nós temos milhões de trabalhadores, mais de 34 milhões de aposentados, tem pessoas que estão desempregadas, que precisam saber de outros benefícios sociais que a gente fala nos nossos canais. Então, é um conteúdo que atinge praticamente metade da população brasileira. Você falou de aposentados, hein? Aposentados, pensionistas, pessoa que recebe BPC Loas. E esses descontos indevidos aí, hein? O que tá acontecendo, hein? Esse negócio aí é complicado. Doutor Matheus, estou com desconto indevido na minha aposentadoria. O que devo fazer? O que é isso? Isso é uma coisa que tem acontecido demais. Nós que trabalhamos aí na área previdenciária, nós temos acesso, né, ao sistema do gov.br, ao meu INSS. E o que tem acontecido muito? O aposentado, o pensionista, vai lá consultar o seu extrato de pagamento do benefício e se depara com inúmeros descontos. Descontos esses dos quais não tem conhecimento. Isso porque vem descontos ligados a associações e sindicatos. Só que o aposentado, o pensionista, nunca sequer assinou nada. Ou assinou de uma forma tão assim superficial que não dava para entender, não houve um esclarecimento, uma transparência do que se tratava aquele documento, aquela assinatura. E aí vem esse desconto no benefício do aposentado de 40, 50, 60 reais, sem que ele autorizasse. Ou se autorizou, foi com vício de consentimento, porque muitos deles são muito idosos e não tiveram ali, vamos dizer assim, o seu consentimento pleno na hora que assinou. Como se não bastasse esses descontos aí de sindicatos e associações, nós temos também descontos ligados ao cartão consignado, que é o RMC e o RCC. O beneficiário nunca solicitou esse cartão. O beneficiário nunca, para quem não entende, não sabe como funciona, tem um empréstimo ali que pode chegar a 45%, sendo 35% de empréstimo, 5% para cartão consignado, os outros 5% também. Então, totaliza um limite, né, de 45% que ele pode comprometer do seu benefício. E aí vem desconto de sindicato, desconto de associação e vem esse desconto aí de RMC, RCC, que a pessoa nunca contratou esse cartão nunca chegou em casa, ela nunca utilizou e esses descontos vêm anos e anos e anos. Ou seja, o beneficiário que tem uma aposentadoria de R$ 1.412, que é um salário mínimo hoje, aí tem desconto de um sindicato, é R$50, aí tem outra associação, é mais R$50, vem mais um RMC, é R$50, um outro mais R$50, no fim das contas acaba recebendo R$ 1.800, né? E o resto é tudo desconto. Então, nesse tipo de situação, existe a possibilidade de reaver esses descontos. Dá para pedir a devolução em dobro destes descontos, solicitar
solicitar a cessação desses descontos e ainda ele teria direito a um dano moral, porque ali está comprometendo, né, a sua vida, tendo em vista que o benefício é de natureza alimentar. Então, muitos beneficiários estão tendo dificuldades até de se manter por conta destes descontos indevidos. Então, pessoas que estão passando por essa situação podem movimentar o judiciário para reaver esses valores, cessar os descontos e ainda receber uma indenização. Bacana. 5 profissões que dão direito ao adicional de insalubridade: o soldador, o dentista, o enfermeiro, o serralheiro, o chapeiro e outras profissões dão direito ao trabalhador de receber entre 10, 20 e 40% a mais no seu salário. É o adicional de insalubridade. Fazendo uma conta básica, se for de 40% sobre o salário mínimo, sobre o salário mínimo adicional, sobre o salário mínimo, hoje, 1.412, daria por volta de quase R$600. Pega isso durante um ano, quanto não dá? Com os reflexos. Vamos chegar aí próximo de R$7.000 por ano, que o açougueiro, que o enfermeiro, que essas profissões, o chapeiro, muitas das empresas não pagam o adicional de insalubridade. Então, ele tem direito de pleitear o adicional de insalubridade. Converse com o patrão ou, em último caso, vai ter que ingressar com uma medida judicial para que, reconhecendo esse estado insalubre, ou seja, que prejudica a saúde desse profissional, ele possa receber o adicional. Então, na seara trabalhista, é isso. As profissões que dão direito à insalubridade, tem outras, inúmeras profissões que vão dar direito à insalubridade na seara trabalhista. Agora, na questão previdenciária, essas profissões, ele, além de ter esse benefício trabalhista, ele tem algum benefício previdenciário? Quem trabalha, quem desenvolve atividade insalubre, tem algum benefício, alguma vantagem frente ao INSS, frente à Previdência? Uma excelente pergunta, Bom, vou tentar ser bem tranquilo aqui em transmitir a informação, porque senão se torna muito complexo. O que acontece? Quem recebe, o doutor pode até explicar melhor, quem recebe esse adicional de 10, 20 ou 40%, né, que tem essas profissões, eu ressaltaria até mais uma, auxiliar de limpeza, né, pessoas que mexem com limpeza, que limpam banheiro de alta circulação, faz recolhimento ali de lixo orgânico e uma série de questões. Eu entendo que eles recebem esse adicional porque existe um prejuízo à saúde dela. Dependendo de qual for a atividade que estiver fazendo, por exemplo, um açougueiro em câmara fria e não recebe esse adicional. Esse camarada ou essa camarada, vamos dizer que ali, em contato com o frio, a saúde dela vai passar dia após dia sendo mais prejudicada. Isso pode, de alguma forma, reduzir a expectativa de vida dela. Então, esse adicional seria uma forma de indenizar essa pessoa por esse risco que ela estaria correndo. Seria mais ou menos nessa linha, né? No previdenciário, não é diferente. No previdenciário, existe a aposentadoria especial. Antes da reforma, precisava ter apenas tão somente 25 anos de contribuição em atividade especial. A atividade especial é aquela atividade perigosa ou insalubre que a pessoa ela exerce e que causa um prejuízo à saúde dela. Em decorrência disso, a legislação autoriza que essa pessoa se aposente mais cedo, porque ela está tendo contato com agentes que, de alguma forma, estão diminuindo a expectativa de vida dela. Mas e se a pessoa não chegar nos 25 anos de contribuição exercendo atividade especial? Nesse caso, a legislação autoriza que esse tempo de atividade especial seja aumentado em 40% no caso de homens e 20% no caso de mulheres. Portanto, vamos supor que tenha um homem que trabalhou 10 anos com atividade especial. Esse rapaz, esse beneficiário, esse trabalhador, se tem 10 anos exercendo atividade especial, não terá 10 anos, mas sim 14 anos. Ele ganha 40% a mais desse tempo. E se for mulher, 12 anos.
porque ela ganha 20% a mais nesse tempo de contribuição, exercendo aí a atividade especial. Como que se comprova isso? Através do PPP, o famoso PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ali vai constar todos os agentes que aquela pessoa teve contato, seja agente químico, físico ou biológico, né? Nós podemos dar exemplos biológicos, nós temos ali diversos vírus, né, bactérias, agentes químicos, nós temos ali diversos agentes químicos, nós temos ali, por exemplo, magnésio, enfim, qualquer outro agente químico que a pessoa teve contato ali, zinco, de repente, né? Tem uma série de agentes químicos que essa pessoa teve contato, que pode entrar no PPP e garantir esse acesso a esse tempo a mais, a esse acréscimo no tempo. E também temos aí agentes físicos, né, como por exemplo calor, frio, né? Nós temos também periculosidade, que é a eletricidade, uma série de agentes que podem configurar esse aumento no tempo de contribuição. Então agora, ó, o que eu recomendo? Presta atenção, gente. Quando a pessoa tiver esse tipo de exercício, de atividade especial, quando ela entrar lá no Meu INSS e ela vai fazer a simulação de quanto tempo de contribuição ela tem para se aposentar, o INSS traz um cálculo, um tempo de contribuição que ela tem quando ela vai se aposentar. Esse número, 99% das vezes, não é um número real para esse tipo de caso que a pessoa tem. Por quê? Porque o INSS não faz esse cálculo de acréscimo no tempo de contribuição. Então, quando você vai lá e faz a simulação, e essa simulação aparece um tempo lá, não considere esse tempo, tá, gente? Não considere esse tempo. Recomendo que essa pessoa procure um especialista em direito previdenciário e faça um planejamento previdenciário para descobrir o real tempo de contribuição que ela tem. Tá bom, então deixa eu te fazer uma pergunta. O que é um planejamento previdenciário? Perguntei, só não posso bater na mesa aqui, né? Ô, diretor, pá, não pode, né? Né? Mas o que é planejamento previdenciário que tanto esses advogados falam? Eu tenho um abraço, inclusive, para a doutora Tati, doutora Nilda, doutora Tânia, lá do nosso grupo de network do BNI, todos os advogados previdencialistas, né? É uma área que eu não me identifiquei muito com ela, e todo lugar que eu vou, diretor, que tem um advogado previdenciarista, os caras falam de planejamento previdenciário. Você já fez planejamento previdenciário? Então, aqui está o homem do planejamento previdenciário, invadir aqui o podcast dele, mas tá tudo bem. O que é um planejamento previdenciário? Vamos lá, gente, ó. O planejamento previdenciário nada mais é do que nós descobrirmos quanto tempo de contribuição esse beneficiário tem, quando ele vai se aposentar, ou seja, qual é o melhor momento para se aposentar e com qual valor ele vai se aposentar. O planejamento previdenciário é a preocupação com o futuro desse beneficiário. É você planejar a aposentadoria dessa pessoa que pagou durante muitos anos o INSS e que não tem a mínima noção de quanto tempo de contribuição ela tem, quando ela vai se aposentar e qual será o valor. Então, a ideia do planejamento é você unir todas as informações previdenciárias que essa pessoa tem, a vida pregressa dela na Previdência Social e encontrar os direitos que ela tem relacionados à aposentadoria. Nós temos diversas regras de transição, sobretudo para a pessoa que ficou no meio do caminho com a reforma da Previdência que veio aí em 12 de novembro de 2019. Então, nesse caso, a recomendação é que essa pessoa faça um planejamento para descobrir em qual regra de transição ela vai entrar, qual será o benefício mais vantajoso para não ser passada para trás e receber o maior valor possível dentro da sua aposentadoria. Depois dessa aí, segue o Dr. Matheus lá no Instagram. Você quer saber sobre direito previdenciário? Pergunte para ele, né? Ficou claro agora, diretor, fazer o planejamento previdenciário? Então segue a gente. Segue aí, Roberto Conceição Oficial. Já tem gente que marcou, que tirou foto, que marcou. Você não tirou foto ainda? Tira foto assistindo, me marca lá, Roberto Conceição Oficial. Matheus Conceição Oficial. Matheus Conceição Oficial é meu Instagram, gente. É isso aí. Agora... E o grupo também, né? O pessoal tá mandando pergunta aqui no chat, mas o nosso grupo tá muito ativo. Nós criamos um grupo para esse evento. O link tá na descrição aqui. Você tem que clicar no link, entrar no grupo e lá você vai poder continuar
fazendo as suas perguntas e terminando aqui o podcast, a gente vai lá para o grupo para poder continuar trazendo conteúdo informativo para você. Conteúdo informativo de cunho social, né? É uma situação que a gente está buscando ajudar trabalhadores, aposentados, como é o nome que a gente fala sempre nas nossas lives, né? Objeto social, né? Utilidade pública. Utilidade pública. Eu lembrei Informações agora. de utilidade pública. É político agora? Informações de utilidade pública que nós trazemos aqui no canal. Olha, tem várias pessoas aqui. Tem o Daniel, que foi seu aluno. Daniel, meu aluno, um abraço. Aluno de segunda fase da OAB. Olha, minha época de segunda fase, professor de segunda fase durante muitos anos. Pedro Petróleo. Daniel é um querido especialista em direito de trânsito agora. Fez aula comigo de direito de trabalho, segunda fase, agora é especialista em direito de trânsito. Estava fora do país, voltou agora. Quem mais? O Pedro? Pedro Petróleo. Pedro Petróleo. Pedrão, um abraço também, parceiro. Inclusive, ele está montando também um podcast. Estou esperando o convite aí, Pedro. Aluno nosso também. Tem a Babi. Babi tá aí? Babi tá aqui, ó. Tô falando que a tropa do Previdenciário tá aqui, ó. A Babi aqui, ó. Olha, tropa do Previdenciário tá aqui, ó. A tropa do Previdenciário. Especialista em direito previdenciário também, em planejamento previdenciário. Junto ali com a doutora Tatiane, da Advocacia Cantarelli. Um abraço para todo mundo aí do Cantarelli. E também o pessoal que está assistindo, o time da RC, né? Todo mundo assistindo. Nosso time lá assistindo. Com a gente aí. Isso aí. Uma pergunta, acho que é um tema também bastante interessante, que muita gente talvez não conheça, né? Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre a estabilidade no emprego. Existe alguma situação ou algumas situações em que a pessoa ela não pode ser mandada embora da empresa? Existe isso ou não tem? A qualquer momento a empresa pode mandar embora? Como é que é isso? Existe essa estabilidade? A gestante tem direito à estabilidade no emprego desde o conhecimento do estado gravídico até 5 meses após o parto. Esse conhecimento do estado gravídico, quando a mulher vai até o médico, ela sai de lá com o ultrassom. E o ultrassom diz, está grávida de tantas semanas, 2 semanas, 3 semanas. Este é o conhecimento do estado gravídico. Não é quando ela informou a empresa, ou quando ela teve conhecimento, ou quando ela avisou o RH. O conhecimento do estado gravídico é quando ela pega ali o seu ultrassom e lá você está grávida de 2, de 3 semanas. Lá atrás, já começou a estabilidade dela. Desde o conhecimento do estado gravídico, com esse exame, até 5 meses após o parto, ela não poderá ser dispensada, exceto se for por justa causa, né? Se for por justa causa, está liberado. Mas se não for por justa causa, o legislador protegeu essa mulher, essa gestante, para ela não ser dispensada. E ainda que ela não esteja registrada, né? Não tem anotação em carteira. Não importa. Ainda que ela avisou o patrão depois que ela saiu da empresa. Se ela saiu da empresa e já estava grávida, se o patrão demitiu ela, ela já estava grávida, ela tem direito a pedir a reintegração. Se a empresa não reintegrar, ela ingressa com a medida judicial, o juiz irá liminarmente pedir para ela voltar, condenar a empresa para reintegrar. Se não reintegrar, a empresa vai ter que indenizar todo o período de estabilidade a título de indenização. É um dos casos de proteção dessa relação de emprego. Legal, legal. E aquele cara que se acidentou lá também? E assim que ele voltou, a empresa pode mandar ele embora? É boa, essa pergunta é boa. Porque acontece muito isso, né? A pessoa sofre um acidente, e aí às vezes a empresa teve culpa no cartório, aí fica aquela situação, né? De repente a empresa sabe que pode ser lesada, aí vai e quer mandar a pessoa embora, né? Ela pode mandar ela embora assim que voltou do acidente ou não? O empregado que sofreu acidente do trabalho ou foi acometido de uma doença laboral, né, que se equivale ao acidente do trabalho, nós conhecemos também como doença laborativa. Se ele sofreu um acidente de trabalho ou tem uma doença laborativa, ficou afastado recebendo auxílio previdenciário, quando ele retorna, ele tem direito à estabilidade. Ele tem uma proteção de 12 meses, de 1 ano. Ele tem essa proteção. A empresa não pode demitir ele ao longo desses 12 meses. E ainda também tem que recolher o fundo de garantia. Tem que continuar pagando o fundo de garantia. Mas, cuidado, não tem estabilidade
se for afastado por uma doença previdenciária, uma doença comum, né, que se chama. Agora, se for uma doença do trabalho, sofreu um acidente lá no trabalho, ou uma doença laborativa, e recebeu o benefício do INSS, quando ele retorna, ele tem estabilidade de 12 meses, e a empresa ainda tem que continuar recolhendo o fundo de garantia. Essa é uma estabilidade legal. Poderá ainda a convenção coletiva de trabalho elastecer também esses 12 meses. Aí tem que dar uma olhada na convenção, mas legalmente 12 meses de estabilidade. Ó, essa é boa, esse lance aí do fundo de garantia, muita gente não sabe, hein? Então, Continua. ó, se liga aí, hein, gente. Se você está num período de estabilidade e se você ficou afastado pelo auxílio-doença ligado ao trabalho, então tem que ser o 91. E recebeu aí o auxílio-doença espécie 91, saiba que você aí tem direito a ter a continuidade do depósito no fundo de garantia, né? Então, auxílio-doença acidentário, se o afastamento estiver ligado ao trabalho, a empresa tem que continuar pagando o FGTS, hein? Quanto conteúdo, hein? Quanta Bastante. coisa Tem bacana. mais uma aqui, doutor Matheus, para você, ó. Né, estou me perguntando aqui o que é o pente fino do INSS e se a pessoa perdeu o benefício pelo pente fino do INSS, o que é o pente fino e se a pessoa perdeu o benefício por conta do pente fino, se existe alguma medida judicial que pode ser feita. Tá, Pode ser legal. adotada. Boa pergunta. Pente fino é como se fosse uma reanálise do INSS, se aquela pessoa ainda está na condição de receber o benefício, se ela preenche ainda os requisitos ou não. Geralmente o pente fino está muito ligado aos benefícios por incapacidade, que é o auxílio-doença, que hoje ele é chamado de benefício por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de benefício por incapacidade permanente, até mesmo o LOAS, geralmente o LOAS deficiente, ou o idoso ligado à parte da renda per capita familiar, né? O auxílio acidente nem tanto, geralmente o auxílio acidente é um benefício que ele tem mais longa duração, não tem tanto pente fino assim. Mas nos outros benefícios, sim. O que o INSS faz? Verifica se aquela pessoa ainda está incapacitada para o trabalho ou não. Agora, qual que é o grande problema? A forma como esse pente fino é realizado, porque muitas vezes o INSS, corta o benefício da pessoa de forma indevida. A pessoa ainda está incapacitada para o trabalho, seja uma incapacidade total ou parcial, ela não tem condições de trabalhar, o INSS vai e corta o benefício. Ou a pessoa recebe o benefício por um tempo, solicita a prorrogação do benefício e o INSS nega a prorrogação do benefício, ainda que a pessoa esteja numa situação de incapacidade. Nesse caso, cabe uma ação na justiça, cabe uma demanda judicial para solicitar a concessão desse benefício, ou melhor dizendo, o restabelecimento desse benefício para quem já estava recebendo, para que a pessoa tenha a sua maneira ali de sobreviver, né? Ter uma forma de subsistência através desse recurso. Então, a pessoa ela pode buscar uma demanda judicial para restabelecimento desse benefício. Agora, qual que é o grande ponto que eu sempre explico para as pessoas, né? O LOAS, por exemplo. O LOAS, ele não é uma aposentadoria. O LOAS não é aposentadoria. O LOAS é um benefício assistencial. Ou seja, se você superar a renda per capita familiar, o INSS pode cortar o seu benefício. O LOAS não garante também o pagamento do 13º. Então, é sempre bom que a pessoa mantenha o cadastro único atualizado com a renda per capita para não ter esse problema no pente fino, né? E nos demais benefícios, sempre entenda que os beneficiários, é importante que eles entendam isso, que o auxílio-doença, né, e o aposentadoria por invalidez tiveram o seu nome mudado justamente porque muitas pessoas achavam que por estar doentes teriam direito ao auxílio-doença. Não, porque tem gente que tem câncer, por exemplo, e não está incapacitada para o trabalho naquele momento. Então não é a doença que gera direito ao benefício, mas sim a incapacidade. Ou seja, se a pessoa estiver numa situação de incapacidade laboral, ela tem direito ao benefício por incapacidade permanente, que antigamente era auxílio, benefício por incapacidade temporária, perdão, benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Então, nós temos esses três aí, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente, que é para aquela pessoa que ficou com sequela. Beleza. Vamos lá, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Para quem chegou depois aí, ó,
vai deixando um joinha, viu? Vai deixando um joinha aí para fortalecer. Muita gente aqui chegando, né? Nós temos aqui mais pessoas nos acompanhando, né? Ó, tem uma pergunta interessante aqui, né? Não sei, talvez para outros advogados, né? Que estão nos acompanhando aqui. Você, claro que vão sair as suas aulas, né? No Saber Direito, depois, né? Ó, por isso que é importante vocês acompanharem aqui o Dr. Roberto Conceição nas redes sociais. Roberto Conceição Oficial, porque ele vai liberar depois lá o link das aulas, né, para vocês terem acesso a mais informações, a mais direitos. Mas o doutor também é autor de livro, né? O doutor tem algum livro? Essa pergunta aqui é do Pedro. Você possui algum livro que possa auxiliar contra as dúvidas sobre direitos, em especial na área trabalhista? O doutor também é escritor? Poxa, que pergunta, hein? Tem um livro, nós fizemos 2 edições, Estudo Elementar do Direito do Trabalho, né? Esgotado, editora Nelpa, né? E também um xodó, que é Como se preparar para o exame de ordem, que ajudou muitos alunos, né? Isso é uma relíquia, está em casa guardadinho, né? Também esgotado. Com o nascimento dos pequenos, a gente deu uma segurada, mas tá vindo coisa boa por aí, tá vendo? Tá no forno, tem muita coisa no forno. E uma das questões é a aula que vai sair. Foram 5 aulas na TV Justiça, do STF, Saber Direito, que logo estão editando, vai para a TV, vai para o YouTube, eu vou disponibilizar o link para todos poderem acompanhar. Legal, isso aí. Mas acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Produção, como estamos de tempo aí? Já? Deixa eu ver. É isso aí, né? 5 minutos. 5 minutinhos. Mas vamos, tem mais dúvida aí? Vamos ver se pegar mais uma aqui. Vamos pegar mais uma? Pegar mais uma aqui? Posso pegar uma para você aqui? Pode? Pô, olha só. Opa, deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Agora essa aqui. Essa aqui é. O que é advocacia? O que é ser advogado? O que é advocacia para você, para a gente poder. Olha, graças a Deus, a Constituição Federal já trouxe aí a importância do advogado, né? A advocacia, o advogado é indispensável para a administração da justiça. Se tem uma coisa que nós advogados sabemos fazer muito bem, é resolver problemas. Então, uma das funções dos advogados, da advocacia, é solucionar problemas. Mas não basta apenas solucionar problemas, porque nós sabemos que muitos desses problemas estão ligados à parte patrimonial, está ligado à parte, na área do civil, né? Ligado à parte sentimental também, ligado à parte aí, de saúde, ligado a uma série de questões na vida do ser humano, no qual o advogado tem a incumbência de solucionar aquele problema e de fazer com que aquela pessoa retorne a ter a sua, muitas vezes, dignidade, ou que volte a ter a sua vida social, né, da forma como tinha antes, ou quiçá melhor. Então, a advocacia tem uma função muito importante, além de ser indispensável para a administração da justiça, de resolver os problemas, de garantir o direito, de garantir a justiça, né? Também tem uma função social muito importante de trazer e de muitas vezes devolver dignidade para trabalhadores, para beneficiários, para diversas áreas do direito, né? Então, acho que, na minha visão, a advocacia seria basicamente isso. A administração da justiça precisa do advogado e também as pessoas precisam ter a sua dignidade de volta. Eu diria que o advogado é um agente solucionador de problemas. Boa. Solucionador de conflitos. Boa. O exercício da advocacia é um sacerdócio. O exercício da advocacia não é pleitear ou atuar naquilo que dizem causa-ganha. Não existe causa-ganha. O que existe é uma luta, uma batalha para solucionar problemas que vai proporcionar para o seu cliente tranquilidade, porque não refrigério, né? Acalmar o coração. Então o advogado tem um papel muito importante. Quando o advogado ele assume aquela causa, quando ele recebe aquela procuração, é o cliente entregando para ele um problema. E na expectativa que o advogado ele se esforce
se empenhe ao máximo, com técnica, com seriedade, com muita ética, se entregue naquele processo, se esforce ao máximo. O advogado não vai poder garantir o resultado positivo, né? É uma atividade de meio, mas ele pode garantir todos os esforços e dedicação, empenho naquele processo. Então, o advogado é um agente solucionador de problemas. E muitas vezes um agente transformador. Transformador. Também. E tem a função de levar informações, como nós estamos trazendo aqui, informações sociais, informações, conteúdo de caráter informativo, para que as pessoas possam conhecer e saber dos seus direitos. Show de bola, show de Acho bola. que com isso... Quer deixar mais... Essas foram as considerações finais? Considerações finais, já. Eu ia fazer a pergunta, já foi as considerações. vamos. Eu ia fazer, mas depois dessa fica até difícil de... Tem que viajar ainda hoje, viu? Fica difícil. Doutor Né, Roberto diretor? vai voltar para sua residência no interior, né? E é isso, gente, ó. Estamos encerrando o nosso primeiro podcast aqui do canal Tenho Direito. O nosso podcast Tenho Direito. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Não deixe de deixar o like e compartilhar esse vídeo, essa live com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações de utilidade pública. Um forte abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado e nós vamos continuar lá no grupo, o link está aqui embaixo, continuando a responder as suas perguntas, não é isso mesmo? É isso mesmo. Está com dúvida? Entra no grupo, o link está aqui, nós vamos continuar lá no grupo, trazendo mais conteúdo informativo para vocês. Forte Valeu, abraço. gente. Obrigado. Um abraço.